Quem ama, não mata. Essa era uma frase dita pelos familiares de Fabiana Djavan Fávero durante o seu enterro. Nenhum deles percebeu o que realmente acontecia dentro da casa dela. Fabi, como era conhecida, já havia perdido seu brilho há mais de 18 anos, quando conheceu seu marido. Por fora, uma mulher que tentava ser feliz na frente das pessoas. E por dentro, uma mulher que estava lutando para se separar do marido. Ela tinha muito medo. Infelizmente, esse medo era real. Ninguém esperava, mas o seu marido foi capaz de fazer algo terrível com ela. A mulher que dizia amar. Mas antes de acompanhar esse caso, se você ainda não conhece o meu canal, meu nome é Bianca Marcheso e eu faço vídeos de casos criminais aqui para a plataforma, voltados para o tema de feminicídio e violência contra a mulher em geral. Eu tenho mais de 140 vídeos inéditos aqui na plataforma, então se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificações, porque toda terça e toda sexta saem casos novos às 8 horas da noite. Também clica no botão do gostei aqui embaixo, porque me ajuda muito na divulgação, e me segue lá no meu Instagram, que eu vou deixar aparecendo aqui na tela. Lembrando que o intuito dos meus vídeos é conscientizar as pessoas sobre a violência contra a mulher e também não deixar com que as vítimas de feminicídio sejam esquecidas. Se você tem alguma sugestão de caso, comenta aqui embaixo para que eu possa trazer em um vídeo futuro. Todos os recados dados, bora pro vídeo! Fabiana Djavan Pereira Fávero tinha apenas 37 anos quando tudo aconteceu, em julho de 2017. Ela morava no centro da cidade de Chapecó, em Santa Catarina, próximo ao terminal urbano. Fabi, como era chamada por amigos e familiares, foi descrita como uma pessoa espontânea e alegre. Conforme eles, sua principal característica era o carisma. Ela estava sempre cercada de amigos e parentes, divertindo e animando a todos. No grupo de WhatsApp da família, ela era a que respondia sempre primeiro. Há 18 anos, em 1999, a Fabiana conheceu um homem chamado Pedro Fávero, um empresário 2 anos mais velho que ela. Os dois iniciaram um relacionamento e se casaram logo depois que descobriram uma gravidez. O filho nasceu e eles passaram a morar juntos. Fabi e Pedro começaram a empreender, comprando um estacionamento próximo ao aeroporto de Chapecó, que era a principal fonte de renda do casal. Em 2017, o filho deles já ia fazer 18 anos. A rotina da família era repleta de encontros familiares e viagens. Aos domingos, eles frequentavam uma propriedade no interior de Chapecó. Como diversão, o casal costumava jogar canastra e assistir a séries de TV. Quem os via por fora pensava que era um casal bonito e que eles não teriam problemas no relacionamento. Isso se dava ao fato de que a relação deles sempre foi muito discreta e desentendimentos raramente chegavam aos ouvidos de outras pessoas. Desde o início da relação, os dois não costumavam trocar carícias publicamente ou andar de mãos dadas. Grande parte desse comportamento vinha apenas de Pedro, que era muito ciumento e não queria que a esposa contasse sobre a relação para os parentes e amigos. Como o perfil do casal era discreto, as pessoas não sabiam o que realmente acontecia dentro da casa deles. Em muitas fotos, é possível perceber um semblante de tristeza em Fabi, que estava descontente com a relação. Porém, apenas em 2017, a família ficou sabendo que a Fabiana tinha muita vontade de se separar do marido por causa do seu comportamento abusivo. O único motivo pelo qual ela não queria se divorciar é que ela sentia muito medo dele e pensava que ele poderia a matar se consolidasse a separação. Mas,
Conforme o tempo passava, mais ela sentia coragem em terminar a relação e estava disposta a enfrentar o marido, que não aceitaria o fim. A família estava feliz por essa decisão dela, pensando que ela estaria melhor sem ele, o que de fato ela estaria. Mas o que eles não imaginavam é do que ele seria capaz para mantê-la em sua posse. No dia 4 de julho de 2017, Fabiana e o seu esposo Pedro foram visitar uma prima chamada Rafaela. Eles chegaram no apartamento dela no fim da tarde e, como de costume, a Fabi tomou um chimarrão e jogou conversa fora. A prima contou que a Fabiana estava aparentemente feliz e que não demonstrava preocupações, assim como seu marido. Tudo estava normal. Ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Por volta de 5:30 da tarde, a Fabi se despediu e foi com o Pedro para o apartamento onde eles moravam. O filho do casal não estava em casa. Aquele foi o momento em que o Pedro encontrou para tirar a vida da mulher. Eram 6 horas da tarde quando o homem começou a agredi-la, que estava deitada no quarto do casal. Ele a arrastou para uma sala oculta, onde ele guardava armas de fogo. Lá, ele pegou uma faca de cozinha e desferiu alguns golpes contra ela, acertando seu tórax e pescoço. Fabiana foi pega de surpresa e não esboçou nenhum tipo de defesa. Depois disso, Pedro escreveu uma carta para o filho e deixou em cima da cama. Por volta de 7 da noite, as câmeras de segurança flagraram um homem saindo do apartamento e indo em direção ao estacionamento de carros que o casal tinha em Chapecó. Lá, ele pegou o carro de um cliente e fugiu em direção ao Paraguai. No meio do caminho, Pedro chegou a sofrer um acidente onde o seu carro capotou, mas, mesmo assim, ele conseguiu fugir até o país vizinho. Na noite do dia 4, a Fabiana não respondeu mais às mensagens, o que era estranho, deixando a família preocupada. Sua prima, Rafaela, então, foi até a casa dela no dia seguinte, mas só encontrou a empregada em casa. Pouco tempo depois, ela recebeu uma ligação anônima, dizendo onde deveria procurar a prima. Aquilo foi um choque para Rafaela. Então, por volta do meio-dia do dia 5 de julho, já com mais familiares em casa, eles abriram a porta daquela sala oculta e encontraram o corpo de Fabiana. Ela ficou desaparecida por 18 horas. Logo que se depararam com o corpo, os parentes acionaram a polícia, que chegaram em poucos minutos. Os agentes encontraram no apartamento a carta deixada por Pedro para o filho, que não teve o seu conteúdo revelado, e também acharam a faca utilizada no crime, que foi encaminhada para a perícia. As investigações começaram imediatamente após a comunicação do crime, na tarde do dia 5. O delegado do caso contou que a investigação foi ininterrupta, onde eles dividiram a equipe em 2 partes. Uma buscaria pelo suspeito e a outra procuraria por informações do crime. Eles tiveram acesso a imagens das câmeras de segurança do local, que demonstraram que só o marido estava na casa com a mulher. E apesar de não haver nenhum registro de violência doméstica envolvendo o homem e Fabiana, ele se tornou o principal suspeito. Principalmente porque ele não foi encontrado pela polícia para dar o seu depoimento. Os policiais iniciaram as buscas para encontrá-lo e obtiveram informações seguras de que ele estaria seguindo para o Paraguai. O delegado confirmou que o Pedro usou um carro que não lhe pertencia para a fuga e que acabou se envolvendo em um acidente. Ele teve que deixar para trás o veículo acidentado e boa parte dos pertences que levava e seguiu para o Paraguai. Pedro só foi apreendido 3 dias depois do crime, no dia 7 de julho. Os policiais tiveram ciência de que o empresário estava em Foz do Iguaçu e entraram em contato com ele. Foram aproximadamente 30 horas de conversa
e os agentes o convenceram que o melhor era se apresentar na delegacia. O homem, então, acabou voltando voluntariamente para Chapecó. Nesse percurso, ele foi monitorado pelos policiais, desde a chegada dele até o deslocamento até a delegacia. Pedro optou por ficar calado durante o depoimento, fazendo a polícia não descartar nenhuma hipótese sobre a motivação do crime. O inquérito policial foi entregue no dia 13 de julho, apontando, além do feminicídio, os crimes de ocultação de cadáver, fraude processual, pois ele limpou a cena do crime e se livrou de provas, furto qualificado, porque ele usou um veículo de um cliente do estacionamento para fugir, posse irregular de munição de calibre restrito e porte irregular de arma de fogo de uso permitido. Caso a denúncia fosse aceita e ele condenado, a pena poderia variar de 20 a 53 anos de prisão. A família aguardou ansiosamente durante mais de 2 anos para a justiça ser feita. O julgamento aconteceu em novembro de 2019 e durou mais de 14 horas. No tribunal, as 2 irmãs, a mãe e o filho da vítima usaram camisetas com a foto de Fabiana e logo abaixo a frase estampada: "Quem ama, não mata". Na frente do fórum foram colocadas faixas pedindo justiça por ela e por todas as mulheres. Após intenso debate entre a defesa e a acusação, os jurados reconheceram as qualificadoras de feminicídio, motivo fútil, meio cruel e uso de recursos que dificultaram a defesa da vítima. Nisso tudo, em relação ao crime de homicídio, ele pegou 24 anos de pena. Mas ele também foi condenado por ocultação de cadáver, onde pegou mais 1 ano, fraude processual, que pegou 6 meses, furto qualificado, 1 ano e 4 meses, e porte ilegal de arma de fogo, 2 anos. Mas foi absolvido do crime de posse irregular de munição de uso restrito. Isso totalizou a pena de 28 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado. Pedro também foi sentenciado a mais de 6 meses de detenção em regime semiaberto. Ele teve o direito de recorrer em liberdade negado e, como estava preso preventivamente desde o crime, ele continuou detido no Presídio Regional de Chapecó. Durante o interrogatório, o homem admitiu o crime e apontou problemas no relacionamento como a motivação. Ele disse que teve uma discussão com a esposa depois de saber que ela queria a separação por estar envolvida com outro homem. Essa é uma tática muito usada por feminicidas, que apelam pela desqualificação da mulher, tentando amenizar o crime. Ou seja, ele tentou dizer que a motivação do crime teria sido que ela o traiu, quando, na verdade, ele era um doente e tratava a mulher como objeto. Porém, ao final, Pedro se disse arrependido e pediu desculpas à sogra, ao filho e à família dele. Os parentes sofrem muito com a perda de Fabiana, principalmente a mãe, que disse que a força que a mantém em pé é para ajudar o neto. Se perder a mãe é difícil para qualquer um, imagina pelas mãos do próprio pai, afirmou ela. Para a prima, tudo isso parece um pesadelo e que em qualquer momento ela vai acordar e receber o caloroso abraço de Fabi. Muitos amigos e familiares utilizaram das redes sociais para registrar mensagens em sua memória. Uma internauta comentou: "Amiga, quero agradecer por cada momento que esteve ao meu lado nesses 18 anos de amizade. Que onde você esteja, a luz divina te encaminhe e saiba que a sua lembrança será eterna em nossas vidas. Amiga para sempre." Chapecó, naquele ano, foi palco de muitos feminicídios, e o julgamento de Pedro foi o primeiro. Apenas em 2017 foram registrados 7 casos. Porém, em 2021, Chapecó alcançou 1 ano sem nenhum feminicídio registrado. Por isso, é muito importante continuarmos alertando as mulheres sobre o assunto e também relembrar as histórias das vítimas, que muitas vezes são apagadas pela mídia. Infelizmente, Fabiana Djavan Fávero foi mais uma vítima dessa terrível epidemia de feminicídios aqui no Brasil.
Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Comenta aqui mensagens de apoio para as famílias das vítimas que muitas vezes assistem aos meus vídeos. Também curte, comenta e compartilha para apoiar o meu trabalho e me segue lá no meu Instagram, que eu vou deixar aparecendo aqui na tela. Até o próximo vídeo. Beijos.